Oi, pessoal, tudo bom? Olá, bom dia. Olá! A gente está mais uma vez aqui para conversar um pouquinho do nosso bate-papo Enneagrama, né? A gente já gravou alguns vídeos falando sobre os tipos, falando sobre instintos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação de ter descoberto o tipo e o que a gente faz depois disso, né? Muitas vezes a pessoa vai no workshop, assiste os vídeos da internet, faz alguns testes, mas aí ela não sabe o que fazer com isso. Pode acontecer alguns problemas por isso, e tem algumas oportunidades que também surgem quando a gente descobre o nosso tipo, né? E eu queria conversar um pouquinho com vocês, ver o que vocês acham disso, o que vocês têm para contar pra gente. Quem que começa aí a rodada? Eu posso começar. A gente estava conversando sobre trazer alguns pontos, né, dos riscos que acontecem após a gente descobrir o nosso tipo e quais são as oportunidades. E é um ponto bastante delicado que acho que é importante a gente dizer que o Enneagrama ele é muito, muito, muito maior do que qualquer perfil comportamental, qualquer coisa que diga simplesmente o que as pessoas são no nível de comportamento. Ele envolve um nível muito profundo de autoconhecimento que leva a pessoa para ela mesma, mas para desenvolver o seu ser humano, como se tornar um ser humano maior, como manifestar, né, as virtudes que se espera de um ser humano. Então, quando a gente conhece só o nosso tipo, o maior risco de todos é cair na caixinha da estereotipização, né? De ficar estereotipando, seja você mesmo, ou seja também as outras pessoas, né? Então eu descobri que eu sou um tipo 5. Então eu começo a me identificar muito mais com isso e dizer, eu sou assim, eu faço essas coisas porque eu sou um tipo 5 e você é assim, assado porque você é um tipo 8, um tipo 3, né? E acaba que o que o Enneagrama nos mostra é como nós limitamos todo o potencial que nós temos. Então, descobrir o nosso tipo é só a portinha de entrada, porque a gente não consegue mudar o que a gente não tem consciência. Então, ter consciência, né, dos nossos padrões, das nossas fixações, de como nós limitamos aquilo tudo que nós podemos ser, é só a porta de entrada para uma jornada que se inicia a partir de então, né? E o risco é eu me identificar cada vez mais com isso, que eu começo a descobrir de mim e não entro aí nessa jornada de como, na verdade, eu começo a diminuir as barreiras que eu criei. Porque o que o Enneagrama nos mostra é como cada um criou as suas próprias barreiras, né? Construiu as suas próprias muralhas para se defender do mundo, das outras pessoas, dos choques de desamor. E o Enneagrama vai nos contar qual é o percurso que nós temos que fazer primeiro conosco mesmos, né, de diminuir essas barreiras, de voltar a ter um contato mais livre com as outras pessoas. Então, é só o início, né? Descobrir o tipo, na verdade, é só o início. Bem isso mesmo que a Rê falou, né? A gente tá falando dos riscos, né? E eu achei ótima a analogia que ela fez com a portinha, né? Porque o risco maior que a gente tem é de parar na porta do Enneagrama. Porque a porta é a parte comportamental, é a parte mais visível, mas é só a porta. Então, assim, existe toda uma casa para ser explorada, com vários cômodos, né? Várias janelas, várias aberturas, vários ambientes, várias sensações. Então, quando a pessoa quer mesmo, de fato, fazer um trabalho de desenvolvimento, de crescimento, não dá para ficar ali na porta, não dá para ficar só ali, a parte comportamental. Porque a grande sacada do Enneagrama é justamente essa, né? Ele vai falar o que está por trás dos comportamentos, quais são as razões e motivações que levam você a ter aquele comportamento ou aquela atitude. Vai falar também do que você está fugindo a vida toda, ou talvez daquilo que você está buscando, né, dos seus desejos. Então, quando a gente está falando de um risco, o maior risco é você parar na porta, que não vai dar resultado nenhum. E o pior, né? Você ainda pode ficar, como a Rê falou, estereotipado, né? Você vai pegar a parte mais superficial
e pode entrar numa vibe de fazer julgamentos dos outros e de a si mesmo, né? E ficar se condenando, sendo crítico de si mesmo. Então, assim, se é para começar no Enneagrama e para ficar na porta, nem começa, nem entra. Porque, assim, é um negócio assim, não, eu estou a fim de ter um conhecimento profundo de mim mesmo, eu estou a fim de entender melhor como eu funciono e como eu posso melhorar e aprimorar de uma forma profunda. É uma coisa assim, é um processo, né? Agora, se a pessoa estiver buscando só uma coisa instantânea, né? Tipo, colocou no micro-ondas e já vai ficar pronto, o Enneagrama não é para isso, né? Sim. Eu sempre falo, né, que quando eu fiz o workshop, né, ele me trouxe foi aquele ahá, né, que a gente acho que até comentou no primeiro vídeo, e, enfim, eu sempre estudei algumas tipologias, e ele trouxe essa compreensão muito clara, um mapa, né, eu vejo ele como uma bússola mesmo, de possibilidade de caminhar, de se desenvolver, e muito rápido, né? Num final de semana, em 2 dias, uma compreensão enorme de muita coisa, de muitos padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento. Só que é aquilo, o Enneagrama, ele não é só isso. O Enneagrama, ele é muito mais vivencial, né? Eu brinco que agora, por exemplo, já estou nessa jornada há alguns anos, porque eu precisei vivenciar isso, todo esse processo, e aí vou continuar vivenciando minha vida inteira, porque é um processo muito de auto-observação, de presença, né? Então, você descobre esse padrão, e aí tem todo o processo de se observar e de se trabalhar e se desenvolver. Então, o Enneagrama, ele é realmente um sistema milenar, poderoso, e só que você tem que estar disposto e nesse processo de autoobservação e de caminhar. Então, ele é vivencial, né? E na hora que você começa a vivenciar, aí sim você torna, você se torna mais, você tem mais compaixão consigo, com o outro, né? Pelo menos essa abertura, você entra nesse autoconhecimento, trabalha essa parte mais da espiritualidade, nesse sentido também, de ampliar, sair só do... Eu acho que deu um probleminha. perdemos a Marta. É. Tá voltando. Marta, Ela você foi falar de espiritualidade e saiu foi para outro plano. Mas é isso, não. Mas é só finalizando, é mais nesse sentido de que ele é tão profundo que ele pega comportamento, que ele trabalha essa parte, ele se olhar tanto da espiritualidade quanto da personalidade, e a gente faz esse caminho da paixão até a virtude, né? Então é uma bela jornada. Então, para a gente resumir um pouco assim, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. É a mesma coisa que a gente fosse no médico, que o médico falasse, olha, vamos fazer um exame de glicemia, por exemplo, para você medir o açúcar do teu sangue, e aí você descobre que você está com diabetes. E aí você sai de lá e fala, olha, eu sou diabético. E pronto, não faz mais nada, né? Então, às vezes, o susto também de entender que é diabético, ou que tem uma doença, ou que tem alguma coisa, ele vai acontecer. Porque você não esperava aquilo, você não sabia que você tinha aquele padrão de comportamento que ia te levar a desenvolver determinado... aqui no caso eu estou comparando com uma doença. Mas esse comportamento automático da nossa personalidade, ele pode até ser em determinados níveis doentio, vamos dizer assim, né? Ele pode estar gerando alguns problemas. E a gente não percebe esse problema que está gerando porque a gente não está em presença, a gente não está vendo essa personalidade, como ela está agindo. E o Enneagrama, ele acaba trazendo isso, como vocês falaram, não adianta só ir lá e ver, aí falar, eu tenho isso. É assim que eu funciono, é assim que eu estou agindo. Né? E às vezes até por desconhecimento, ou enfim, alguns pontos que acontecem que não deixam a gente entender qual que é esse processo que tem da jornada pós-descoberta do tipo, né? Então, eu acho que é legal a gente comentar um pouco o que pode se fazer depois que a gente descobre o nosso tipo, o que é o legal. Por quê? Eu não tinha consciência dessa personalidade que eu tenho, de como é que eu funciono nesse movimento automático. E agora eu sei que eu tenho isso. Para eu não ficar nessa caixinha do número, né? Eu sou o número tal, e julgar o outro e falar, você é número tal, e você só age assim. A gente estava falando que tem algumas outras modalidades, né? Alguns outros testes, que é, por exemplo, o DISC,
ou até mesmo astrologia, a gente fala, você é virginiano, você é todo metódico, é todo, né? A gente acaba julgando a pessoa. E o Enneagrama, ele não é só isso, né? Ele tem outros caminhos de desenvolvimento. Como é que a gente pode usar o Enneagrama para se desenvolver, então? Olha, eu vou comentar um negocinho em cima do que você falou, Felipe. A questão, assim, do primeiro momento, né? Você lá participou de um workshop ou né, fez um trabalho com um terapeuta, um coach ou alguma coisa e descobriu o seu tipo. E aí existe o primeiro movimento, né? Uma deles é a pessoa negar. Não, eu não sou isso. Eu nego o meu tipo. E aí, assim, se você está negando quem você é, né, os seus comportamentos, porque não gostou, né? Porque assim, fica exposto quem você é de verdade. Se a pessoa não quero ser assim, ou não gosta do que viu, você já está interrompendo qualquer processo de desenvolvimento ali. Enquanto a pessoa estiver em movimento de negação, nada vai acontecer além disso. Você vai ficar só negando. E um outro movimento que também pode prejudicar o desenvolvimento é a pessoa se apaixonar pela personalidade. Eu sou um tipo 5, um tipo 9, um tipo 8, e eu amo ser isso. E assim, mas ele está falando do comportamento, né, das atitudes mais na casca, mais visíveis, né? Mas não está olhando lá, porque a gente sabe que no fundo, lá dentro, tem muito mais, né? A personalidade é a parte mais visível, é a camada, é a roupa que a gente pôs. Mentalmente não é a roupa que a gente está vestindo, a gente é a pessoa. Então, assim, tem muito mais. Mas muitas vezes a pessoa se apaixona pela roupa e fica na roupa, e acabou, né? Então, ela também está interrompendo o processo de desenvolvimento. E a gente fala do processo de desenvolvimento primeiro, aceitação. Eu preciso aceitar quem eu sou, né? Esse processo, né? E esse desapegar, que a gente fala, não é bem um desapegar da personalidade, do comportamento, é uma integração. Eu sei que eu posso ser a personalidade, os comportamentos, mas eu sou muito mais do que isso. E aí você começa a integrar partes que são superiores a essa, que até a Marta falou das virtudes, né, dos talentos e de até da contribuição que cada tipo traz para o mundo. E você vai agregando isso, integrando, e você funciona como um todo. Então, a palavra integração no Enneagrama é muito forte. E começa justamente com esse movimento de aceitação e integração. É muito bonito. Você pode usar outros tipos de roupa, né? Sim. Você foi chamado para a festa fantasia, pode ir com a fantasia que você quiser, né? Não precisa ir com aquela que você nasceu. É verdade. Sim. E eu vejo... Bom, não sei se vai cair, porque eu acho que está caindo a cada tempo. Se eu cair, vocês emendam aí. Mas eu vejo que... Qual que é o processo, né? A partir da descoberta aí. Você pode fazer leituras, você pode assistir vídeos, você pode... tem um processo da terapia mesmo, né? Tem gente que vai, então eu preciso me conhecer, eu entendi isso, e aí como é que eu vou lidar com essas questões? Então, o Enneagrama, ele também consegue entender alguns padrões lá da infância, e aí a gente também consegue olhar e trabalhar isso, e mesmo das relações, então, do coaching, ele é muito amplo, né? Eu já trabalhei no esporte também, com coaching esportivo, e foi bem legal. Enfim, acho que nas empresas, acho que aí cada um pode falar, e aí é onde a gente pode começar a jornada. Mas todas elas entram essa questão do autoobservação, o autoconhecimento, estar disposto a realmente a querer trabalhar e vivenciar tudo isso, né? E não só, eu sou isso, pô, parou aqui, porque não tem como, né? Acho que o grande ganho, né, que o Enneagrama traz é que esse mapa ser tão preciso e tão específico. Porque a gente vem para o mundo sem esse mapa, né? Sem compreender, e aí a gente vai aprendendo, por exemplo, o nosso pai aqui, porque funciona para mim, vai funcionar para o outro, ou mesmo terapeutas, coaches que fazem trabalhos que não têm um nível tão grande de autoconhecimento e acha, né, de repente, isso muito mais no coach. Funciona para mim, vai funcionar para todo mundo. Mas aí o Enneagrama traz essa forma tão específica, né? Que não é, cada um tem uma forma muito específica também de funcionar. Os caminhos são muito diferentes. Se a gente pega, né, numa comparação qual que é o caminho de um 3 desenvolver, qual que é o caminho do 9, do 5, do 8, são caminhos completamente diferentes, né?
E aí o Enneagrama traz isso com uma clareza imensa, né, de qual é esse percurso. É interessante também trazer algumas armadilhas no processo, porque como o Enneagrama é bastante profundo, às vezes tem a questão de você faz um teste, aí você acha que você vai descobrir o seu tipo por um teste, né? O teste não consegue ser específico, porque existem camadas. Quando eu vou responder um teste, eu acho que eu vou responder por aquilo que é verdade, né? Quanto menor o meu grau de capacidade de me auto-observar, mais difícil vai ser para eu ter um resultado da diferença de se fazer uma vivência, né? De fazer um curso vivencial, um workshop no qual você experiencia, né, os tipos, sente a energia, a vibração, e aí você se identifica a partir desse nível e também consegue ter muito mais empatia por vivenciar a visão de mundo dos outros tipos. A Marta comentou disso, né, do trabalho do Enneagrama ser vivencial, e a gente percebe isso quando a gente vai para o curso. Por exemplo, eu passei estudando o Enneagrama 1 ano sozinha, né, e aí eu achava que eu era um tipo, e quando eu fui para o curso, que eu vivenciei mesmo, né, no corpo, vivenciei nas minhas emoções todos os tipos, eu tive a percepção clara de que eu tinha cometido um equívoco, que não era aquilo, né? Porque o meu corpo me dizia, não era só a minha mente racional me dizendo, eu sou assim, eu me identifico com isso, com aquilo. O meu corpo também me contava uma história que eu não estava acostumada a ler. Então, o Enneagrama, ele é muito integrativo, né? Ele traz tudo, traz o corpo, traz as emoções, traz a mente, e traz a mente inferior, a mente superior, traz a questão da razão espiritual para a gente ter aquele tipo específico, né? Qual é a história que se conta através de nós e o que a gente vai desenvolver de virtudes para entregar para o mundo. Não é por acaso que a gente é de um tipo ou de outro, né? Existe uma razão superior para isso tudo. Então, não é sobre você ser melhor a qualquer custo, não é porque uma pessoa funciona assim que é legal, você tem que ser assim também. É uma jornada particular sua, da sua alma nesse mundo, né? Para ser da forma como você é. E ele nos leva em simplesmente muito maior, e é uma jornada. A internet tá com preguiça hoje, né? Né? Tá dando umas travadinhas, né? Bom, eu gostei muito do que vocês falaram. O Luciano falando sobre essa possibilidade de você se permitir primeiro o autoconhecimento, né? Então, você se jogar no autoconhecimento, porque muita dificuldade que a gente tem é de permitir se conhecer, né? E às vezes achar muito normal, uma coisa que a Rê falou também que eu acho legal, assim, o Enneagrama ele vai ter aquela possibilidade de você ver várias formas de pensar, de agir, e que não é todo o trabalho, assim como a Marta falou, de desenvolvimento, que você vai para o terapeuta, ou você vai para o coach, o Enneagrama ele vai te dar um caminho que é mais específico para você, que ele é mais customizado, vamos dizer assim, né? Porque ele vai entregar uma possibilidade de você se conhecer, entender quem você é no atual momento, como é que você está e quais são as possibilidades de desenvolvimento que você tem para o seu tipo, né? Então eu acho isso bem bacana, porque e aí vai abrir uma gama de trabalhos que a gente pode ir para terapia, para o coach, assim como a Marta estava falando, né? E o Enneagrama ele pode ser utilizado de diversas formas, ele pode ser utilizado em diversas áreas. Assim como a gente falou de um conhecimento só a priori, né? Eu saber quem eu sou, mas depois eu posso desenvolver isso mais profundamente, como a Rê falou, e levando até a um desenvolvimento espiritual mais aprofundado, entender até o meu propósito de vida aqui, enfim. Então, o Enneagrama ele possibilita esse caminho, né? De entender quem eu sou, como é que eu estou agindo agora na minha personalidade, né? O Luciano falou também um momento, ele falou, não é só você entender essa personalidade e às vezes brigar com ela, né? Ou até mesmo não querer ser aquilo, né? Mas sim acolher, trazer essa personalidade para perto e falar assim, bom, eu sou isso, eu funciono dessa forma e tudo bem, é uma parte minha também e eu vou estar atento a ela, como é que ela funciona agora. E aí, entendendo como é que são esses meus comportamentos automáticos,
o meu tipo, a partir do momento que eu tenho um bom entendimento de qual tipo eu sou, pode existir alguns caminhos de desenvolvimento, né? A gente tem caminho de asas e a gente tem caminho de flechas, né? E a gente tem também entendimento de todos os tipos de enneagrama, porque nós temos todos os tipos, né? E aí eu vou ter esse entendimento também de como é que cada tipo opera em mim, como é que cada personalidade em cada momento da vida ele pode aparecer um pouquinho. A gente prefere usar um, né? Então, se eu sou um 2, eu prefiro ser aquele 2. Mas eu também tenho um pouquinho de 1, eu tenho um pouquinho de 9, eu tenho um pouquinho de 7. Como que essas personalidades atuam na gente? E aí o legal é assim, quando eu entendo que tipo eu sou, eu posso optar por um caminho de desenvolvimento que me possa ser mais válido ou que eu sinta que é melhor para mim, né? Por exemplo, recentemente eu descobri a biodança, né? Que é para um 5 duro, que não gosta de chegar perto de ninguém, é um caminho maravilhoso de desenvolvimento, né? E é um dos pontos de desenvolvimento do 5. Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho pra gente o que vocês acham assim, interessante desse caminho de desenvolvimento. Tem a questão, né, que a gente estava até falando um pouco antes na conversa, né? Não é à toa que as empresas estão cada vez mais usando o Enneagrama para trabalhar a formação de equipe, para trabalhar a liderança, para melhorar a comunicação, né, os feedbacks. Por quê? Porque cada tipo reage de uma forma a um treinamento, a um desenvolvimento. A comunicação que você dá, o feedback que você dá para um tipo, não funciona necessariamente para o outro. Muitas vezes você tem que ajustar a comunicação. A gente sabe que tem um tipo que é mais direto, que você quer preto no branco, fala bem rápido. Tem um outro que necessita de mais detalhes para compreender. Tem um outro que, se você não botar uma carga emocional na fala, ele tem dificuldade de compreender o que está sendo passado. Então, assim, as empresas estão adotando o Enneagrama justamente para melhorar a comunicação, trabalhar perfis de liderança, porque nós estamos falando 9 tipos de personalidade, são 9 estilos de liderança. Com cada um com as suas talentos, com os seus benefícios, com as suas vantagens, mas cada tipo também tem a sua parte que ele precisa trabalhar, né? A gente sabe que tem um tipo, por exemplo, que é muito fácil delegar, dar ordem e tudo mais. Tem outro que tem uma dificuldade imensa de fazer isso. Então, assim, dependendo do líder que você está trabalhando, dependendo do tipo dele, a estratégia de desenvolvimento é completamente diferente. E a outra também é a questão dos relacionamentos, né? Quando a gente fala esse olhar empático, né? De compreender outras visões de mundo, né? Que a gente vai ter de cada tipo, tanto na vida pessoal como na profissional. A hora que você começa a entender quem é aquela pessoa, né? Por que ela faz o que faz, né? E aí a gente consegue ajustar a nossa forma de receber aquilo. Muitas vezes a pessoa tem uma forma de falar mais dura, mais direta, e você leva para o lado pessoal, mas não, é só a personalidade dela. Eu sei o porquê que ela está falando dessa forma, e aí você consegue ajustar. E até muitas vezes numa explicação, né? Eu tenho filhos, são filhos com perfis de personalidade diferentes. Para um eu tenho que falar, explicar com mais detalhes. O outro é muito acelerado, eu tenho que falar, já quer, está enrolando muito, fala rápido, né? Porque ele tem uma mente acelerada, ele é rápido. Então você começa a falar de uma forma lenta, para ele é cansativo. Então olha que legal saber isso, né? Para professores também é bacana, para terapeutas, sim, pessoas que, para qualquer situação com seus filhos, onde você vai ajustar a comunicação. Então, existe um ganho gigantesco nos relacionamentos, né? Perfeito. É interessante até... Desculpa, Marta. Marta saiu novamente. É interessante... Eu vou continuar. Na linha terapêutica, né, até essa questão que você estava falando, de ajustar a comunicação, e o quanto de diagnóstico nos tem, né, Marta? Quando a gente vai para essa área, né, de terapia, de diagnosticar as pessoas, né, o quanto de diagnóstico não tem, e que o Enneagrama, nossa, traz uma clareza imensa do porquê a pessoa se comporta daquele jeito. Quando você inclui esse porquê, você valida isso que é mais intrínseco na alma, o quanto fica muito mais fácil de trabalhar. Aquela questão, às vezes, que está até já num nível patológico, mas o quanto é possível trabalhar muito além de simplesmente colocar um diagnóstico. Muitos de nós, a gente já conversou sobre isso aqui, já teve diagnóstico de certas coisas que tem a ver com o modo de funcionar, né, da nossa personalidade. Quando a gente aprendeu e foi validando isso, o quanto esses mecanismos foram sendo atenuados,
porque a gente entende o porquê em colocar um diagnóstico me diga o que eu tenho e me dê um remédio, né? E me dê um remédio para não, entenda o porquê você é assim. Existe algo que está clamando abaixo, isso é só um sintoma, né? O sintoma está mostrando algo que está mais embaixo querendo ser validado. E quando você tem esse olhar, né, mais profundo. E você dá uma autorresponsabilidade para ela, né? Assim, e valida essa pessoa, que ela tem mais clareza do porquê ou quem ela é, né? E não só você direciona o tratamento, mas ela tendo mais clareza, traz uma sensação, então não sou só eu tenho essas características, então como eu vou trabalhar, né? Então traz outra clareza no trabalho. Eu acho bem importante isso. Até o Luciano estava falando, quando você vai trabalhar na empresa, uma das coisas que normalmente as pessoas querem é que a equipe tenha mais autorresponsabilidade, né? E que ela que tenha uma autogestão, que ela seja um pouco mais proativa no próprio desenvolvimento, né? E o que acontece com o Enneagrama? Quando a gente apresenta no ambiente organizacional o Enneagrama, ele traz isso que vocês estão comentando, que acontece na terapia, que acontece no... a pessoa, ela vai entender quem ela é e ela vai entender que depende dela, né, o processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento dela. E que existem dores, dificuldades, mas também existem qualidades da personalidade dela que ela pode utilizar no trabalho, que ela pode desenvolver, que ela pode crescer em cima daquilo. E tem algumas situações que ela precisa integrar, que ela precisa entender que ela age daquela determinada forma e que ela vai entender como desenvolver isso através do Enneagrama, né? Então, o que o Luciano estava falando, determinados tipos de liderança, eu já trabalhei em empresa, líder 8, né? Então, os funcionários todos com muito medo do patrão, né? Ele abria a janela e berrava da janela, né? Então, até ele entender que aquilo era um comportamento do tipo 8 e que necessariamente ele não precisava ser assim, né? Que ele poderia agir de maneiras diferentes e o impacto que ele estava causando na empresa dele agindo daquela forma e o impacto que ele causava nele mesmo, porque ele não estava gostando do resultado que ele estava tendo agindo daquela forma. Ele estava se desgastando demais, ele estava muito estressado, né? Então, as pessoas entenderem que existe esse caminho e que existe um caminho para ela entender a personalidade atualmente, como é que ela está agindo, né? E como é que ela pode se desenvolver, quais são os caminhos que ela pode optar para ela crescer, né? E, enfim, como acho que vocês falaram, escolas também, né? O professor olhar o seu educando lá e entender como é que ele está agindo, né? O que está acontecendo, quais são as reações dele, por que às vezes ele é mais distraído, outros são mais concentrados, outros são mais quietinhos, né? Enfim, então acho que o Enneagrama ele traz essa beleza, né? Pode falar, Marta. Sim, só um parênteses, assim, o que é legal que a gente lembrar é que o Enneagrama quando a gente olhar o comportamento, ele vai além, né? Ele vai olhar além. Então, assim, se a gente olhar, de repente, uma pessoa que está procrastinando, e a gente às vezes vê na internet, como trabalhar a procrastinação e tudo mais, às vezes, porque eu procrastino é muito diferente, de repente, porque alguém aí procrastina. Isso. E se a gente for só trabalhar, o que eu tenho que fazer para não procrastinar? Se eu não trabalhar a motivação do que está me fazendo procrastinar, será que vai ter tanto resultado? Será que vai ser sustentável isso, né? Exatamente. E o Enneagrama, ele vai realmente pelo menos vai ter clareza nessa motivação do que eu estou procrastinando e vai me ajudando pelo menos, a ficar atento inicialmente, a fazer eu pegar no pulo do gato e até saindo disso. Essa é a diferença da gente olhar um comportamento, que a gente pode ter comportamentos semelhantes, mas com motivações diferentes, né? E esse também é o encantamento do Enneagrama, da gente poder trabalhar e ser muito mais certeiro nas mudanças desses comportamentos, desses padrões ou mesmo de atitude. Não tem fórmula pronta, né? Então, por exemplo, a Marta usou a explicação aí da procrastinação. As pessoas, elas tentam vender, muitas vezes, uma fórmula que seja para todo mundo. Então, eu costumo brincar aí, né? Tem o pessoal como é que é? O milagre da manhã agora tá bastante na moda, né?
Então, o cara que escreveu O Milagre da Manhã, se eu não me engano, ele morava na Califórnia, que é maravilhoso acordar de manhã e fazer tudo aquilo, né? Então, não sei se aquilo é legal para um curitibano que tá frio pra caramba aqui, então acordar muito cedo às vezes não é tão gostoso. Então a gente tem que entender essas diferenças. Assim como vai existir diferença de regionalidade, tem diferença dos tipos. Os hábitos que se tem lá na Califórnia não são os hábitos que se tem no sul do Brasil, né? Então a gente tem que adequar isso, adaptar isso para nossa realidade. Então cada ferramenta dessa, ela é boa, né? Ah, como deixar de procrastinar. Mas como é que ela é boa para o tipo 9? Como é que ela é boa para o tipo 7? O que eu tenho que adequar isso para que isso funcione, né? Então acho que é bem bacana a gente pensar nisso. Bem lembrado, Marta. E até porque a gente aqui também considera isso, né? Qual é o nível de consciência desse tipo, enfim, os instintos, de repente qual é a crença, como é que essa pessoa foi criada, a gente estava falando dos pais, se tem influência, né, nesse perfil. Então, o Enneagrama é muito complexo, tem esse tipo que ele é predominante, mas tem muitas influências, e a gente precisa ter clareza dessas outras influências e considerar tudo isso na hora de trabalhar ou de olhar, né? Por isso que é um trabalho profundo e bem amoroso e cauteloso, enfim, todo esse processo aí. E fica aí o convite para as pessoas, né? Quem realmente quer fazer um trabalho de desenvolvimento profundo, não quer saber só de comportamento, quer saber mesmo de crescimento, desenvolvimento. O Enneagrama é uma excelente ferramenta para isso, né? É uma sabedoria poderosa e que o processo tem, sim, ele é vivencial. Então, assim, não é uma coisa que você vai aprender só num livro, não é uma coisa que você vai aprender na internet. Tem que ter uma outra pessoa fazendo espelho, tem que ter uma outra pessoa conversando com você, te ajudando a perceber. É comum nas próprias personalidades a gente ter pontos cegos, coisa que nós não enxergamos em nós mesmos, demora para perceber. Então, com a ajuda de um profissional, né, treinado e preparado para isso, facilita muito o processo de identificação do seu tipo de personalidade, das suas formas de reagir, das suas formas de trabalhar no piloto automático. Então, assim, é um processo de pessoas com pessoas, não se faz Enneagrama sozinho, né? Então, fica o convite para quem quer se aprofundar, quer levar isso para a empresa, quer levar isso para a escola, ou até para um relacionamento, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não sei porque eu estou sempre me dando mal em alguns relacionamentos amorosos. Não tem a ver com a personalidade, tem a ver com a pessoa que você está se relacionando, com as motivações de cada um. E o Enneagrama mostra tudo isso. Então, imagina você ter uma ferramenta que está te falando, olha, eu sei o que eu estou buscando no relacionamento, além das camadas mais superficiais, né? O porquê que eu estou buscando, por que a pessoa está buscando e como criar essa ponte, né? Então, são infinitas as possibilidades do Enneagrama, mas tem que ser feita com pessoas que são treinadas para isso, não é uma ferramenta que se aprende de um dia para a noite. A gente sabe que é um processo profundo. Aqui está todo mundo aqui tem pelo menos mais de 5 anos aí de estudos com o Enneagrama, e de vivenciar e de conhecer outras pessoas e profissionais da área. Então, assim, você vai criando uma bagagem, né? E muitas vezes a pessoa começa a achar até que você é mágico, né? Você encontra uma pessoa e ela fala, eu queria saber a personalidade. Ele fala assim, olha, pelo que você está falando, você começa a descrever a pessoa sem falar, assim, ela fala assim, nossa, eu sou tudo isso, como é que você sabe? Aí você começa a falar até a motivação, portanto, mas como é que você sabe o que eu estou pensando? Eu falei, uma vez eu conversando com você está muito mandinar isso daí. Eu falei, não tem nada a ver. É simplesmente observando as suas motivações. A gente estuda tanto isso, você começa a perceber. E aí, na hora, você ajusta a comunicação, na hora você consegue mudar a forma até de motivar essa pessoa, tem um jeito certo para cada tipo, né? E são vários, não são só 9, né? Por conta das variações, passa de 1000. Então, é legal as pessoas saberem que ele é muito detalhado, né? Ele é minucioso. Você nunca vai encontrar um perfil tão completo e tão profundo a teu respeito como o Enneagrama. Certo? E que é uma ferramenta linda que nos leva ao encontro maior com aquilo que tem de mais profundo, né, dentro da gente e de nos tornarmos melhores seres humanos e de nos relacionarmos melhor, né, com os outros. E é uma ferramenta de compaixão, de imensa. E tem uma frase linda que eu ouvi recentemente numa palestra, eu vou pedir desculpa porque eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas que ele iniciava dizendo, né, que ninguém muda sozinho, ninguém muda o outro e ninguém muda sozinho. A gente se transforma no encontro.
Perfeito. Então, o Enneagrama é um caminho de experiência, né? A partir da nossa experiência, do vivenciar, de como a gente se fecha, se protege, né? Muitas vezes do contato com o outro, e cada um vai fazer isso da forma diferente, o quanto de tempo a gente perde só discutindo sobre a armadura do outro, né? Mas, você tá com essa armadura, você tá com essa, você tá com a espada, você tá com... né? E esquece de olhar para o ser que está lá dentro, por trás disso tudo, né? Só que a gente precisa fazer isso primeiro com a gente. Se a gente não vê o nosso ser, como é que a gente vai ter capacidade de ver o ser do outro? Então, quanto mais dentro, mais fora, né? Mais eu consigo me aproximar do outro. Então, é isso. Bacana. Lembrar que o legal do Enneagrama é que ele mostra, como a Rê falou, ele mostra a armadura de início, mas sempre querendo que esse cavaleiro saia dessa armadura para que ele seja o mais livre, o mais permeável possível com quem está em torno dele, né? Então, às vezes a gente vai, a princípio, vai mostrar até mesmo os defeitos que tem nessa armadura, os problemas e as dificuldades que causa. Mas a ideia sempre é que se saia dessa armadura e possa ter o convívio mais permeável com as pessoas que estão em torno, né? Esse relacionamento mais saudável, mais amoroso, com mais compaixão. Então, isso em qualquer lugar que o Enneagrama for aplicado, ele vai trazer um resultado bacana. E nós aqui sabemos que a gente já vivencia isso, a gente conhece muitas pessoas que já também aplicam isso na vida e tem isso como resultado, né, de crescimento pessoal, de desenvolvimento e de busca espiritual também, né, de um crescimento espiritual para se tornar uma pessoa melhor, para que tenha um planeta melhor, né? Então o Enneagrama ele é bem fraquinho, né? Só ajuda a melhorar o planeta. Meu social já vai querer resolver tudo. Show. Isso aí. Muito bom. Beleza, gente? Beleza. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez de compartilhar Obrigada com vocês. E quem quiser, vejam os outros vídeos que falam já sobre Enneagrama, que falam sobre os instintos, né? Compartilhem e mandem dúvidas se vocês quiserem também, quem estiver acompanhando a gente. Tá ok, gente? Um abraço para vocês. Um abração. Beijão. Perfeito. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.